meu nome é Nina Guarnieri, eu sou psicóloga da equipe Psicoter e eu tô aqui para falar hoje um tema bem importante que é sobre mães. E falar sobre mães, não tem como falar sobre mães se não falar das mulheres, né? Bom, o que é mãe de aço? Mãe de aço são mães consanguíneas, mães adotivas, mães que fazem tudo para os filhos, mães de crianças especiais. Essas mães, elas vivem em prol dos filhos. Muitas vezes elas até abdicam delas mesmas para se dedicar aos filhos. E essas mães, a preocupação delas é, mesmo que elas trabalhem, mesmo que elas se desenvolvam como profissional, é sempre pensar nesses filhos, né? No futuro desses filhos. E essas mães são guerreiras, a gente tem várias histórias. Se a gente fosse falar, a gente poderia ficar hoje a tarde inteira, ou a gente poderia ficar horas falando sobre as histórias dessas mães de aço, né? A gente tem muita história para contar, né? E eu vejo na clínica sempre essas histórias, e são histórias lindas, lindas, e não foram histórias fáceis não, né? Esse percurso dessas mães de aço, cada uma tem uma história, cada uma tem uma conquista, cada uma tem os seus desafios. Só que a gente tem que cuidar que as mães de aços, a gente precisa cuidar para não imacular esse papel. As mães de aço, em primeiro lugar, elas são humanas. Elas são humanas, elas erram sim, elas podem errar, elas erram e aprendem também com seus erros. Mas a gente entende que elas erram e elas amam, são mulheres que amam. E é bem importante a gente poder entender isso, né? Humanizar um pouco o papel de mãe. Uma outra questão, eu vou falar algumas perguntas mais frequentes, que são perguntas que chegou até nós aqui, né? Sobre questionamento de mães e mulheres que querem ser mães também. E um questionamento é qual é o real papel da mulher hoje na família. O papel da família, ele mudou muito com o decorrer das décadas, né? Então, no século XVII, em algumas décadas atrás, a mulher ela não tinha muito poder de decisão. O homem é que decidia, o homem é que tomava a conta da questão financeira da casa, das decisões, e a mulher ela tinha mais um papel de maternagem, cuidado da casa. E essas mulheres elas foram mudando, né? E que bom, né? O papel da mulher ele está se transformando muito. E essa mulher de hoje, elas são mulheres mantenedoras da casa, elas são administradoras da casa, muitas vezes elas cuidam do lar sozinhas, né? São mulheres que não estão casadas e cuidaram dos filhos, né? Até porque a configuração familiar mudou muito também. Então essas mulheres hoje elas decidem, né? Elas têm autonomia para decidir. E essas mulheres de hoje elas também têm autonomia até para decidir sobre a maternagem, se elas querem ou não ser mães. Também é importante falar sobre isso, né? Hoje ser mãe é uma escolha, né? Nos séculos passados ser mãe era alvo de status. Então a mulher que não era mãe, ela era mal vista pela sociedade. E hoje não. Hoje a mulher ela pode escolher. E a mulher ainda paga um preço caro por esse ideal da mãe perfeita. E a gente precisa desmistificar isso. A outra pergunta também é por que as mulheres abdicam de si mesmas quando se tornam mães? A mulher, por si própria, ela já tem um instinto materno, né? Aquele instinto de cuidar, de preservar, de alimentar, de cuidar. Então essas mulheres, a partir do momento que elas são mães, elas acionam esse sistema, que já é delas. E aí essas mulheres acabam muitas vezes abdicando ou deixando de lado a carreira, né? Ou aquele curso, elas deixam de fazer algumas coisas, alguns projetos que elas gostariam. E ainda, essas mulheres, elas ainda são muito discriminadas na sociedade, né? Hoje em dia a mulher, quando ela faz uma entrevista de emprego, uma das perguntas que é feita na entrevista é: você pretende ter filho? Né? E se a mulher diz que pretende ter filho, essa mulher ela pode até perder essa vaga, né? Ou então, quantos filhos você tem? São perguntas que são muito frequentes.
Ah, mas quem vai cuidar de seus filhos, né? Então a mulher ainda ela é muito discriminada na sociedade, né? Então a mulher ela tá evoluindo esse papel e ela tá cada vez conquistando mais. E é importante a gente também entender essa conquista, que essa conquista não foi fácil para as mulheres. O que uma pessoa é capaz de esquecer dentro de si em prol dos filhos? Existe uma troca do eu pelo nós. A partir do momento que tu te torna mãe, não é mais eu, né? E isso também é difícil até para os casais, né? Casais que tinham uma vida, que namoravam, que viajavam e de repente a família aumentou, né? E a família faz uma renúncia. E a mãe, né? Essa renúncia com a mãe é muito maior. Então a mulher ela também abdicou um pouco dela, né? Do espaço dela, da individualidade dela, até da identidade, né? Então o grande desafio da mulher hoje também é reconfigurar a identidade dela. As mulheres cada vez mais elas estão também liderando o mercado de trabalho. Então hoje a mulher ela quer ser mãe, ela é mãe, ela escolhe ser mãe, mas ela também quer ser uma boa profissional, ela quer se destacar no mercado, ela quer ser uma pessoa que tenha conhecimento, que seja reconhecida pelas pessoas, né? Então são multipapéis que a mulher exerce. E isso tudo gera muito conflito na cabeça da mulher, né? Muitas vezes eu vejo isso no consultório. As mulheres elas não conseguem lidar muito bem com toda essa exigência, essa pressão que vem de fora, né? E a pressão também dela mesma de querer ser melhor. Então existe uma síndrome que é a síndrome da péssima mãe. Olha só, a síndrome da péssima mãe. As mães muitas vezes elas tendem a pensar que elas não são boas. Elas não são boas, elas acham que, porque eu não consigo dar tempo para o meu filho, eu não consigo pegar ele na escola, eu não consigo trabalhar, eu chego em casa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que organizar o tema do meu filho, eu tenho que dar banho no filho. Então, tudo isso gera uma pressão muito grande e a mãe acha que não é boa, né? E aí gera essa síndrome da péssima mãe. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque cada mãe, cada família, ela tem uma realidade. E a gente tem que desmistificar um pouco esse ideal de mãe, né? Esse ideal de papéis. A gente precisa desmistificar e olhar como é possível ser mãe. A gente não tem uma fórmula mágica de ser mãe, não existe. Cada mãe, né, cada família vai trabalhando e tendo a partir das suas experiências, buscando melhorar, né? A mãe busca melhorar, os filhos buscam, a família busca melhorar. Então é importante trabalhar também com o possível, né? O possível e não só o ideal, e tentar diminuir um pouco as comparações, né? Por que aquela mãe consegue e eu não consigo? Por que eu não tenho tempo para mim? Por que eu não tenho tempo para os meus filhos? Então é muito importante desmistificar um pouco, né? Essa cobrança, essa exigência de papéis. Eu uso uma analogia com as mães que ser mãe é como se tu tivesse com uma bandeja cheia e tu tem que equilibrar essa bandeja na mão. Imagina vocês agora que vocês estão com uma bandeja na mão direita, né? É mais ou menos isso, são muitos papéis e muitas vezes tu tem que ter prioridade, tu vai ter que criar algumas prioridades, né, para poder desenvolver esses papéis. Uma outra questão que é muito comum, né, nas mães, né, principalmente nas mães, é o sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa é algo que a gente precisa entender, precisa decifrar. Por que esse sentimento de culpa? Porque normalmente as mães querem ser 100% perfeitas, né? Então existe uma culpa, por que eu não consigo dar atenção para o meu filho? Por que eu não consigo ajudar o meu filho nos temas? Por que eu chego em casa e não tenho tempo para nada? Né? Tem uma culpa relacionada aos filhos, tem uma culpa relacionada ao marido, à família. Muitas vezes a mulher se sente culpada porque também não tem paciência para muitas coisas. Muitas vezes elas me dizem, Nina, eu quero brincar com meus filhos, mas Nina, eu não tenho paciência, eu estou cansada, eu estou exausta. Então a gente precisa trabalhar também a gestão de tempo. Gestão de tempo é algo que é determinante nas relações, nas famílias, né, na vida de todas as pessoas. E tem uma outra coisa também que é importante, que eu sempre falo, que toda culpa, ela gera autopunição, ou ela gera, além da autopunição, ela gera compensação.
Então, se eu me sinto, né, se eu me sinto culpada, eu vou tentar compensar de alguma forma. Então, eu vou tentar compensar dando presentes para os meus filhos, né? Ou então eu vou compensar sendo exigente demais. Olha, eu quero que tu tire a nota 10, eu quero que tu tire a nota 9. Né? Então, são coisas diferentes, mas que são geradores de conflito. Autopunição, né? Autopunição ou, né, punição, né? A questão de punir, ou então de se punir também, e também de ser passiva demais. Né? Aí são aquelas mães que têm uma dificuldade de dizer não, de impor limite aos filhos. E isso gera muito conflitos e gera conflito também para os filhos, para o desenvolvimento emocional deles. Uma outra pergunta também, o que posso fazer para ser mais presente? É bem frequente essa pergunta. Tá, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Tem a culpa, a mãe trabalha demais, o que fazer? Então, uma das formas que eu digo, né, que pode ajudar é ter um tempo de qualidade. Né? O tempo hoje é ouro. Então, cria dentro da família um espaço para um tempo de qualidade. Então, o dia do lanche onde as pessoas possam comer, né, fazer um lanche, um jogo, um dia para conversar, para jogar algum jogo. Né? Então, cria esse espaço de qualidade e discuta também. Importante abrir espaço, porque muitas vezes as famílias estão em casa, está todo mundo em casa, mas está cada um com o seu celular ou cada um em seu quarto. Então, criar um tempo de qualidade é estar junto, né? É mostrar o papel de conversar, do diálogo, da comunicação e estar junto, a presença. Eu acho que tudo isso se resume na presença. A presença é algo muito importante hoje. Próximo agora, então, como equilibrar casa, filhos, marido, trabalho, gente? Não é fácil. Não tem como dizer para vocês que é algo fácil, não é. Mas tem como equilibrar. Tem como equilibrar, até porque nós não estamos sozinhas, né? Então, tu também pode delegar, tu pode conversar com teu companheiro, tu pode pedir para ele algumas coisas, pode negociar com ele, tu pode pedir para os filhos, ver o grupo de apoio também, né? Essas famílias, que grupo elas têm. Então, eu acho que tu tem que ter um grupo, né? Um grupo de apoio para poder equilibrar tudo isso. E também lembrar que tu não vai conseguir fazer todas essas coisas juntos. Então, se um dia tu chegou em casa, tem louça para lavar, e tiver que deixar ela, deixa. Dá uma atençãozinha para os teus filhos, né? Ou então dá uma atenção para ti. Descansa um pouquinho, senta, respira, depois vê o que tem que fazer. Né? A ansiedade, ela atrapalha muito, né? Porque a ansiedade, ela coloca tudo na cabeça. E aí, como ela coloca todas essas ideias e esses papéis na cabeça, sempre o resultado da mente é que tá difícil. Né? Mas vamos buscar possibilidade. Né? Como a gente pode fazer para melhorar? E aí a questão do tempo mesmo está ligada à gestão de tempo. Muitas vezes na terapia a gente trabalha a gestão de tempo com nossos pacientes. Né? Então tu pega aquela realidade e tu vai pensar o que dá para fazer através daquela realidade, não é a realidade do outro. Né? É importante trabalhar dentro da nossa realidade, dentro do nosso possível e não se cobrar tanto. É possível se conectar consigo mesmo depois de tanto tempo? Sim. Eu vou dizer para vocês que sim, é muito possível. É um desafio, é um desafio. Mas a mulher, ela pode se conectar, ela pode voltar a fazer coisas que ela tinha vontade de fazer, ela pode voltar a ter os projetos dela, ela pode voltar a buscar um desenvolvimento profissional. É possível sim. E quando essa mulher consegue se conectar com ela se conecta com a identidade dela, ela se conecta com a autonomia dela. Essa mulher, ela acaba sendo um exemplo. Né? Porque se tu tá te conectando com as tuas necessidades, tu mostra que isso é um valor, tu tá mostrando isso para os teus filhos também. Isso também é uma relação de autorrespeito, né? E respeito é uma coisa que não serve só para um na família, respeito é para todos. Então, o que é bom para mim acaba também, né? Pode ser que o que é bom para mim seja diferente do outro, mas quando eu sigo aquilo que é importante, quando eu sigo meus valores, eu também estou mostrando como é importante, né? Que os filhos tenham seus valores. Uma coisa que eu quero comentar também para vocês é assim, ó. Essas mães que amam demais,
né, mães que são preocupadas, mães que se dedicam muito aos filhos, elas têm uma tendência a ter uma expectativa muitas vezes exagerada com os filhos. Então elas querem participar das decisões dos filhos. Tá, mas e aí também tem que cuidar para não tirar a autonomia dos filhos. Né? Muitas vezes a gente escuta coisas que a gente não gosta muito, né? Mas a gente tem que entender que é o outro, né? É o filho, é uma outra individualidade, é uma outra pessoa, são outros objetivos, então tem que abrir esse espaço, né? A gente tem que cuidar muito essa questão das expectativas. E as expectativas não é só com os filhos, é na vida. Me sinto mal por nunca ter tempo para o meu marido também. O que devo fazer? Isso é um grande alvo de conflito, né? A chegada dos filhos, está todo mundo trabalhando, um faz uma coisa, outro faz outra, e muitas vezes existe um distanciamento na relação com o esposo, com o companheiro. Então, o que é importante nesse momento, né? Esse sentimento de que não tá bom, né? É importante abrir espaço para a comunicação com o casal, onde cada um consiga falar das suas vulnerabilidades. Por que eu não tô bem? Por que eu tô me sentindo, né? Por que eu tô me sentindo mal? Por que isso me faz mal? O que pode melhorar? Então, tem que abrir esse espaço para a vulnerabilidade, né? Ninguém é uma pedra, ninguém é uma ilha, todos nós precisamos viver em conjunto, todos nós precisamos se escutar, então, e com o marido e a mulher não é diferente, né? O meu parceiro, ele também está em construção, ele também está se construindo, ele também está aprendendo, então é importante conversar sobre isso. Eu vejo muitos casais que têm conflitos, mas eu vejo muitos casais também que estão organizando, estão conseguindo se organizar esses papéis. É um desafio para o homem também, né? Mas é importante também colocar esse homem como pertencedor desse processo, né? Muitas vezes a mulher, ela diz que está sobrecarregada em casa, mas quando o marido faz alguma coisa, quando o marido tem iniciativa, mas não é bem isso, não é do meu jeito, ou então tem que ser dessa forma. Aceita um pouquinho também o que o outro está fazendo, né? Valida o que o outro, né? Valida o que o teu marido está fazendo. Isso é muito importante, né? A gente se sentir validada. A gente tem uma pergunta aqui da Fernanda. Ela perguntou se a ansiedade leva à depressão. Oi, Fernanda. Bom, em relação à tua pergunta, né? A ansiedade leva à depressão, sim, com certeza. Isso é bem importante, essa tua pergunta, porque olha só, uma mãe que está muito tempo, tá, engessada ali no papel de mãe, tá? Ela tá muito assim focada, ela perdeu a identidade com ela perdeu ela vai e muitas vezes ela se sente invalidada dentro da família porque ela quer ser reconhecida, mas ela precisa olhar para ela não consegue olhar para ela, né, a família tá correndo, e aí essa mulher ela vai guardando tudo isso, ela vai guardando mágoas, ela vai guardando insatisfação. E essa ansiedade, né, do dia a dia, essa ansiedade com ela mesma, com a vida que ela está vivendo, ou a preocupação com os filhos, essa mãe ela pode ficar depressiva, sim. Além de outras doenças que podem acontecer. É bem importante a tua pergunta. Em relação ao marido, né, a relação, o casamento, muitas vezes é importante tu buscar terapia. É muito bom, né? Se abrir para terapia, deixar esse espaço da terapia para ver né, que crenças esse casal tá usando, que contratos, né, ambos estão usando e estão seguindo e que não está dando certo, né? Então, abrir esse espaço para trabalhar um pouquinho mais sobre essas crenças disfuncionais, né? Então, é uma forma de equilibrar um pouquinho mais, né, essa relação, de uma autorregulação que vai ser proporcionada para esse casal, de um momento de escuta. Então é importante, a terapia ela pode ser muito importante. Eu vejo que muitas vezes quando a família aumenta, acontece isso de uma separação. Só que a terapia, ela também constrói. Tu pode, através da terapia, descobrir o companheiro que está do teu lado.
que com o passar dos anos tu deixou, tu desconhece essas qualidades do teu companheiro, né? Um desconhece a qualidade do outro. Então a terapia é um espaço para voltar a se olhar, o casal, mas se olhar de uma outra forma. De novo, olhar um pouquinho mais, desmistificar esse papel de ideal de perfeição. Não existe perfeição. Né? Existe construção, existe desafio, existe autoconhecimento. Vamos lá, seguindo. De que forma a terapia pode me ajudar a ser uma pessoa melhor para mim e para minha família? Bom, em primeiro lugar, né, o que eu falo assim em relação a isso é que o que não tá bom, né? É importante porque o que não tá bom na vida, né? O que tá ruim, o que me deixa frustrada e o que aconteceu comigo, aonde eu me perdi, o que eu preciso resgatar, o que pode melhorar. O trabalho sempre ele começa interno, né? Ele começa do eu pro nós. Então a terapia ela pode ajudar muito a melhorar como eu tô me relacionando comigo mesmo e também como eu me relaciono com as outras pessoas, com a minha família. A terapia ela é bem importante, né? E mais uma vez, né? Trabalha processos de comunicação, de autoconhecimento, de autorregulação. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui para falar. Eu quero começar a me cuidar por onde eu começo, né? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, né? Tá, como é que eu começo a me cuidar então? Eu não sei nem por onde eu começo. Começa sempre por dentro, começa sempre com as tuas necessidades, né? Então, anota como é que tu te sente. Como é que tu te sente na maior parte do tempo? Tu se sente triste? Tu se sente alegre? Tu tem raiva? Tu se sente muito impaciente, normalmente? O que está acontecendo contigo? Essa autopercepção de como a gente está, ela é muito importante. Porque geralmente tudo isso fica muito confuso e a gente não sabe nem por onde começar mesmo, né? Então sempre começa por nós, né? Então anota, vê o que tu sente, né? Quais são as tuas dificuldades, né? Te conecta com as tuas dificuldades também. Aí tu consegue talvez ter um poder, né? Até na terapia também, buscar o que é importante mudar na tua vida, o que não tá bom, vai entender algumas coisas também que tu não sabia muito bem e não tinha pensado, tu vai ter um outro entendimento. Falei da terapia de casal, né? Que a terapia de casal ela é bem importante para reconectar essa relação afetiva, né? Entre o casal. E aí agora tem uma outra pergunta aqui que é bem importante, que é: desde que engravidei eu tenho me sentido muito sobrecarregada e ansiosa. Como é que eu posso melhorar isso? Bom, uma certa ansiedade, questionamentos, perguntas na gravidez é normal, tá? É comum acontecer isso, né? Eu tô grávida, tá, e aí o que eu vou fazer agora? E o quarto? E a roupa? Tá, e como é que vai ser a minha gravidez? Será que como é que vai? Será que eu vou ter muita ânsia de vômito? Será que eu vou comer demais? Será que eu vou engordar? Isso tudo são perguntas. Como é que vai ser o meu nenê? Será que eu vou dar conta? Então, uma certa ansiedade e questionamentos é comum. É comum entre todas as mães, inclusive mães que já têm, né? Que já têm outros filhos. É comum. Mas uma coisa que a gente precisa pensar, que é um sinal de alerta, é quando essa ansiedade e essas preocupações elas ficam muito intensas. Chegam ao ponto da mulher começar a ter pensamentos catastróficos. Então ela está muito mais voltada às preocupações. Então aí a gente pode também diagnosticar que essa ansiedade pode ser... Essa ansiedade perinatal, ela pode estar ligada a um transtorno de ansiedade e que precisa ser tratado. E um transtorno de ansiedade também tem várias consequências. Um transtorno de ansiedade ele pode gerar um transtorno de pânico. E o transtorno de pânico, né, o transtorno de ansiedade também gerar depressão.
E então tem que ter esse cuidado, né? É um sinal de alerta, sim. O estado emocional da mãe, né, durante a gravidez, ele também tem consequências no desenvolvimento na gravidez e também no desenvolvimento do nenê. No desenvolvimento do nenê, no crescimento, no nascimento do nenê. Então é importante a mãe ter esse cuidado também, né? Tem que ter calma. Uma coisa que é muito importante é ter calma. Os questionamentos são normais, né? Mas cuidar se não estão muito intensos. E aí entra a intervenção terapêutica, né? Descobrir quais são as causas dessa ansiedade. Né? Por que ela surgiu? Né? Será que essa ansiedade também tem a ver com a minha vida? Será que essa ansiedade tem a ver com a minha história de vida, com a relação com o meu parceiro? Né? Será que tem a ver com um histórico de ansiedade também que já tinha, né, e aflorou ali com a gravidez? Então, importante saber por que esse medo, essa ansiedade surgiu agora nesse momento, né? E desmistificar um pouco, né? Olhar um pouco para isso e ter um pouco mais de calma. Perguntar para nossa ajudante, né? Se tem mais alguma pergunta. Então, a Oliveira disse: às vezes sinto que a minha mãe se distancia muito dela mesma em nome do meu bem-estar. Como posso encorajar ela a se cuidar mais? Sugerir a terapia é uma boa? Sim, o distanciamento, né? Quando tu percebe que a mãe ela se distanciou, né? Porque a mãe é um ser humano. A mãe é um ser humano, ela não é uma máquina, né? Ela sente. E às vezes essa mãe, ela pode estar exausta, ela pode ter os problemas dela, inúmeros problemas que muitas vezes a gente não tem nem noção, né, de que problemas, e a terapia ela seria importante, né? Vamos cuidar dessa mãe, vamos cuidar dessa mãe com carinho, vamos olhar para essa mãe com mais empatia, né? Também ter um tempo de qualidade com essa mãe, né? Sair um pouco do lugar da crítica e entrar mais no lugar da empatia, né? Vamos olhar para as pessoas como seres humanos, vamos tentar ver essa mãe um pouquinho diferente, tentar achar um caminho de equilíbrio, né? E poder ajudar essa mãe, né? Vamos olhar com carinho para essas mães, né? Mãe é aquela que veio antes, então a gente tem que entender, a mãe, qualquer mãe no mundo inteiro, mãe não é perfeita, né? Vamos tentar não idealizar o papel de mãe, é aquela que veio antes. Aquela que veio antes é aquela que nos gerou e é aquela que precisa do nosso carinho, do nosso afeto, né? Da nossa ajuda também. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Bom, pessoal, então é isso. Falar de mãe é um tema bem importante, né? É algo sensacional ser mãe, é maravilhoso. Só a gente tem que entender que nós não somos mulheres maravilha, nós somos seres humanos, né? Então vamos desmistificar um pouco, né, esses papéis, esses multipapéis. E vamos tentar compreender essa mãe diferente, né? Que a mulher também está em construção. Falar de mãe, não tem como falar de mãe sem falar de mulher, né? Muitas vezes na terapia, os pais vêm para a terapia, a mãe vem para a terapia. E a gente precisa mostrar, não, aqui está a tua mãe e aqui está a mulher. É muito importante desconstruir, porque às vezes a gente cria, né? O filho cria esse papel, a minha mãe. Não, a minha mãe, né? A mulher. Olhar também como mulher, tá certo? Eu vou passar para vocês seguirem, né? Sigam o nosso blog, o endereço do nosso blog é blog.psicoter.com.br, tá? Sigam lá, tem muito tema especial, vocês vão gostar, né? Dá até para vocês pensarem a partir desse tema, né? Como é que tá a vida de vocês, né? E pensar se realmente, né? Será que não tá valendo a pena investir numa terapia, né? Eu né, não posso dizer que terapia é libertadora, é muito importante para todo mundo, né? Então, vamos lá. E também sigam o nosso TikTok. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, tá? E até a próxima.